Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web e você pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Recuperação do turismo. O Parque Nacional do Iguaçu registra recorde no número de visitantes em 2022. Prazo para as convenções partidárias termina na próxima sexta-feira, 5 de agosto. Fundação Cultural abre inscrições para aulas de canto coral. 1º de agosto de 2022. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web começa falando dos resultados positivos e a recuperação do setor turístico. O Parque Nacional do Iguaçu fechou o mês de julho com a maior visitação do ano. Uma beleza de tirar o fôlego. Considerado uma das principais maravilhas da natureza, o Parque Nacional do Iguaçu terminou o mês de julho com o maior número de visitantes neste ano, superando a alta temporada de janeiro. Essa recuperação no turismo é consequência das férias escolares, onde muitos turistas escolheram Foz do Iguaçu como seu destino turístico. No primeiro semestre de 2022, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu mais de 500 mil turistas e Foz do Iguaçu ganha uma recuperação de 81% no turismo. Com o avanço dos estudos em relação à pandemia e com a chegada da vacina, o turismo vem se recuperando mês após mês, trazendo o maior número de visitantes estrangeiros para o parque. Somente no mês de julho, mais de 80 nacionalidades prestigiaram dessas belezas naturais. Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina, Colômbia, México, Paraguai, Uruguai e Espanha se encontram na lista dos diferentes países que visitaram as cataratas nessa alta temporada. Contato com a natureza é maravilhoso, renova as nossas energias. Não tem palavras para descrever, realmente deve ser a maior maravilha que tem, porque é muito lindo isso tudo. E agora falando em desenvolvimento, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai está com suas obras na reta final. Faltam apenas 17 metros para conectar as duas margens. A união do Brasil ao Paraguai através da nova Ponte da Integração está cada dia mais próxima de ser concretizada. Faltam apenas 17 metros para ligar uma ponte à outra, segundo a Itaipu Binacional. O vão central será fechado pelas aduelas que compõem a via. Todo o avanço dos trabalhos supera 90% do total previsto. No país vizinho, o trecho número 17 já foi lançado. Já do lado brasileiro, as 18 aduelas já foram instaladas. As aduelas são peças mistas pré-fabricadas de metal e concreto, usado para dar forma à via da ponte. A previsão é que a construção seja finalizada antes do mês de setembro e a conclusão total do projeto está previsto para o último trimestre do ano. A colocação das estruturas foram iniciadas em outubro de 2021. A previsão é de 37 aduelas metálicas, 18 em cada margem do rio e uma no centro, que unirá as duas margens. A semana começou com temperaturas mais amenas na fronteira, mas as mudanças no decorrer da semana devem trazer de volta o frio. O fim de semana que passou foi marcado pelo frio após alguns dias de temperaturas acima dos 28 graus. Mas a expectativa, segundo os meteorologistas, é que a primeira semana de agosto o tempo volte a esquentar. Até quarta-feira, a previsão é que a mínima não baixe de 15 graus e a máxima chegue perto dos 30 graus. Já para quinta-feira, tem a possibilidade de uma massa de ar úmido chegar até a fronteira. E aí, 14 milímetros de chuva estão previstos e as temperaturas devem ficar entre 18 e 24 graus. O tempo pode firmar na sexta-feira, mas para o fim de semana, há possibilidades de chuva e as temperaturas mais baixas devem retornar. A mínima deve ficar entre 6 e 7 graus e a máxima deve chegar próximo dos 26 graus. E veja a seguir prazo final para as convenções partidárias. O governo argentino pretende aumentar o número de agentes na aduana que faz fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu.
A iniciativa busca agilizar o trâmite fronteiriço e diminuir as longas filas para entrar no país vizinho. Para quem visitou Porto Iguaçu nessas últimas semanas, deve ter percebido uma espera grande nas filas para entrar no país. Segundo o governador de Misiones, junto com o ministro de Imigrações, pensando em agilizar esse processo, os servidores dos guichês da aduana irão aumentar, auxiliando assim o trâmite de imigrações. Além de aumentar o efetivo, as melhorias também vão acontecer na infraestrutura local, auxiliando assim para os turistas que desejam visitar a fronteira. Com o desejo de aumentar o número de visitantes, a Câmara do Comércio de Porto Iguaçu está realizando uma pesquisa para movimentar a atividade turística da região. Os dados irão coletar informações sobre as quantidades de pessoas que visitam o país e também sobre as longas filas que se formam na fronteira. E os levantamentos feitos após a pesquisa irão auxiliar na análise da situação da travessia fronteiriça. A pesquisa pode ser feita através do link indicado na tela e ela pretende trazer o maior número de melhorias para uma travessia ágil e eficiente, além de proporcionar a criação do corredor turístico. Agora no DC Notícias Web, nós falamos sobre o pleito eleitoral em Foz do Iguaçu. Em uma coletiva, o juiz Ariel Nicolai César Dias afirmou que a Justiça Eleitoral está trabalhando pela segurança e tranquilidade da eleição. As eleições 2022 estão próximas e as preparações já foram iniciadas. O juiz eleitoral Ariel Nicolai esclareceu alguns pontos para que as propagandas eleitorais e a eleição funcionem com tudo dentro da normalidade. Nós teremos agora, vai começar o procedimento de treinamento de mesários, né? A gente está fazendo para essa eleição em especial. A Justiça Eleitoral está muito preocupada com a segurança, com a regularidade para assegurar, né, a liberdade do voto, de manifestação, a regularidade dos trabalhos eleitorais, seja no dia das eleições, no período antecedente de campanha. Então a gente está fazendo todo um trabalho de inteligência. A Justiça Eleitoral está muito focada nisso para que se assegure a regularidade nesse período, para que a gente, né, não tenha atos de violência, para que tudo transcorra da melhor forma possível, de forma pacífica. O que muda um pouquinho, na verdade, é a legislação eleitoral, que foi atualizada, mudaram algumas coisas, né, em relação à propaganda, a legislação eleitoral, cada eleição vai sendo atualizada, mas a forma de trabalho em si continua sendo como sempre foi, a Justiça Eleitoral trabalhando para fazer as eleições acontecerem, preparando as urnas, preparando os locais de votação, preparando os mesários, né? E fazendo a questão de registro de candidatura, fiscalizando a questão de propaganda, a questão dos debates, a regularidade das manifestações. E isso tudo, na verdade, não teve mudança, né? O que muda nesse momento, na verdade, assim, é a questão do momento, né? A gente vê uma certa tensão, a população um pouco exaltada, então isso nos faz voltar os olhos preventivamente para a questão da segurança, né? Que o nosso desejo é isso, né? Que não tenhamos atos de violência, que não tenhamos, que haja liberdade de manifestação, de escolha, de debate, sem violência, porque nada justifica, né? Um debate democrático, para o bem do país, e isso não pode ter vínculo com atos de violência. Essa é a nossa grande preocupação nessa eleição. O juiz eleitoral ainda falou sobre o aplicativo Pardal, disponível para os eleitores realizarem denúncias sobre propagandas irregulares e a importância da participação da população. Esse é um outro aplicativo bastante importante, né? O nosso Tribunal Regional Eleitoral tem o aplicativo Pardal. É um aplicativo que pode ser baixado no celular de qualquer um. Ele, tanto o Android, né, o iOS quanto o Android, ele baixa. Também vai ser disponibilizada depois uma ferramenta via web para quem quiser acessar pelo computador. Esse aplicativo ele já está disponível desde já e ele é para a formulação, a realização de representações, né, de denúncias de propaganda irregular. Ele já está valendo desde já para propaganda antecipada, e quando começar o período de propaganda, né, a partir do dia 16 de agosto, também vai receber dessas irregularidades em relação à propaganda permitida, né, eventuais abusos nesse sentido, irregularidades. E aí esse aplicativo vai coletar essas denúncias, que é muito importante a participação da população nisso, para levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral as irregularidades, para que sejam apuradas, tomadas medidas. Isso vai ser automaticamente encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que vai analisar a denúncia, ver se tem, né, se procede, se não procede, para eventualmente tomar as medidas que forem necessárias para fazer cessar a irregularidade. O voto em trânsito é uma opção para o eleitor que vai estar fora da sua zona eleitoral, mas quer participar da eleição.
O voto em trânsito, que é, né, a transferência temporária de eleitor, ela está aberta. Nesse momento vai até o dia 18 estamos em julho, 18 de agosto, né? E o eleitor é apenas nos lugares onde tem mais de 100 mil eleitores. Em Foz do Iguaçu nós temos quase 200 mil, então é possível isso aqui em Foz do Iguaçu, né? Se a pessoa mora numa cidade menor, né, tem o título dela numa cidade menor, mas vai para uma cidade maior como Foz do Iguaçu, o que importa é onde ela vai votar, que tem que ter mais de 100 mil eleitores. A origem dela não importa, pode ter menos, né? E aí a pessoa procura a justiça eleitoral, seja da onde ela está ou da onde ela vai estar no dia da votação, e aí para ela não precisar justificar, para ela poder exercer o exercício do voto, né? Ela solicita transferência temporária do título para aquele local, a justiça eleitoral analisa e ela consegue daí votar de onde estiver, né? Só vale lembrar que, se tratando de eleição geral, né, se ela estiver dentro do estado dela, ela consegue votar para todos os cargos. Se ela estiver fora do estado dela, daí só para a eleição presidencial que ela consegue fazer a votação, aí em vez de justificar, consegue exercer o direito do voto. É importante a população saber disso, né? Saber que mesmo que não tenha transferido o título de eleitor, ou às vezes a pessoa não quer transferir porque tem um domicílio eleitoral, mas eventualmente está em trânsito pelo país, está numa viagem, está temporariamente morando em outra cidade, ou enfim, por qualquer motivo não está no seu domicílio eleitoral, ela pode, né, fazer esse pedido, mas só até o dia 18. O chifre eleitoral tem uma estrutura muito grande, né? E a gente vai fiscalizar, tem a função de fiscalizar a questão de propaganda irregular, propaganda antecipada. Isso tem toda uma normativa, tem toda uma organização procedimental para trabalhar isso, né? Mas essa questão, assim, o que a gente pede, o que a gente precisa da população é que entenda, né? Que a gente, acho que a maior função que a gente pode dizer, assim, da justiça eleitoral, do juiz eleitoral, como juiz eleitoral, é, assim, a questão de pacificar, né, como pacificadores desse momento conturbado que a gente vive. Precisa que a população entenda, né, que é uma disputa eleitoral, não é uma guerra. Então, assim, não são inimigos, são adversários. As pessoas têm que entender, né, que é um debate de ideias, de opções, de escolhas, de programas de governo. Cada um tem as suas convicções, as suas visões, as suas ideologias. E nós, como justiça eleitoral, de forma imparcial, está aí para trabalhar para que os candidatos possam, né, expor as suas ideias na forma permitida pela lei, dentro dos limites legais, que o eleitor, que é o principal destinatário desse serviço, né, possa exercer o seu direito ao voto de forma livre, com tranquilidade. E veja no próximo bloco, o Censo 2022 começou nessa segunda-feira. E agora nós vamos falar de oportunidades. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu está com as inscrições abertas para aulas gratuitas de canto coral. A participação é aberta para todos os interessados a partir de 15 anos. Os encontros irão acontecer todas as quartas e quintas-feiras no auditório da Fundação Cultural, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. As aulas devem ser iniciadas assim que a turma atingir o limite mínimo de 20 pessoas. A partir de 50 alunos, novas turmas serão formadas. As oficinas serão conduzidas por meio do programa Foz Fazendo Arte pelo maestro Jefferson Luiz Fel, que possui ampla experiência na direção de corais. Atualmente é maestro do Coral de Itaipu, Coro Juvenil de Cascavel, Grupo Popular Mulheres do Brasil e Coral Ucraniano de Cascavel. Interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura de Foz. E nessa segunda-feira, 1º de agosto, o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, começou o Censo 2022. Ter mais informações sobre o país em que se vive é imprescindível para construir um futuro melhor. É por isso que, por base de pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornece dados à sociedade civil e às esferas governamentais. O censo demográfico é uma dessas pesquisas feitas, e ele tem como objetivo realizar a contagem da população e também analisar os parâmetros de como está a vida dos brasileiros. Lembrando que o último censo foi feito em 2010, e seguindo o parâmetro de 10 em 10 anos, um novo censo deveria ter sido feito em 2020, mas com a ocorrência da pandemia, ele foi adiado, e agora acontecerá nesse ano de 2022. Assim, a partir do dia 1º de agosto, um novo censo irá começar, e tem previsão de duração de 5 meses, mas poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade, uma vez que, para ter um parâmetro mais próximo possível da realidade do Brasil, serão visitadas 5.570 municípios,
71 milhões de residências e aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que responder às perguntas dura em média 15 minutos e é essencial para construir dados concretos de como está o Brasil, para que posteriormente projetos de impacto social possam ser feitos com uma precisão maior. Mas em caso de alguma suspeita, é importante lembrar que os recenseadores usam uniformes e que é possível confirmar a identidade ligando no número na tela. Para mais, a Câmara de Foz, na sexta-feira, dia 29 de julho, em conjunto com o IBGE, irão promover na própria Câmara a REPAC, a Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo, que tem como objetivo explicar como a pesquisa irá acontecer na cidade, trazendo uma visibilidade e transparência para o movimento. E o DC Notícias Web dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Nós agradecemos imensamente a sua companhia mais uma vez e convido você a curtir e a compartilhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã!